A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. E como vocês já estão vendo aqui ao meu lado, o vereador Lucas Neves, para esse bate-papo bem informal, como de costume no nosso programa. Agradecendo ao céu, sempre nos bastidores da nossa gravação, todo protegido de máscara, de óculos, de touca, de pantufa, está muito bem. De qualquer forma, estamos começando então esse programa e esse bate-papo com esse grande amigo. E aí, Lucas, colega jornalista e vereador político, enfim, toda uma história para contar para a gente. Tudo certo? Tudo certo, Paulo. Quero agradecer pela oportunidade, você, o céu e todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela Nova Era. Aliás, o Lucas tem andado em evidência, inclusive estava agora olhando no Instagram, um pouco antes de começar a gravação, estava ele dando entrevista para o Pablo Gomes. Pablo de Mello. Pablo de Mello. Pablo Gomes é o colega lá da prefeitura. O Pablo de Mello, acho que você deve ter feito no Instagram, né? Foi ao live. Vivo ontem, Uma live bacana. Aliás, eu fiz uma live só, no maior sufoco, quero ver se faço mais, né? Já que a gente está nesse meio, não custa a gente trabalhar essas ferramentas novas, essas oportunidades que a modernidade hoje está dando para a gente. Mas, Lucas, você na Câmara de Vereadores, eu quero já de cara perguntar para você, finalzinho quase de mandato, e como é que você analisa esse período inicial que você teve na política. Eu quero já de cara perguntar para você de uma análise antes de perguntar no final do programa, quero perguntar no começo. Depois a gente vai batendo papo a respeito de outros temas. Mas tá aí, tua primeira experiência na política, como é que tem sido? Foi uma experiência bastante interessante, né, Paulo? A oportunidade de estar em contato com as pessoas e de exercer um cargo, um mandato eletivo, né? Foi uma experiência que eu vou levar para a vida inteira. Eu já decidi que eu não sou mais candidato a vereador, porque acredito que um mandato é suficiente para que eu pudesse colocar em prática algumas ideias que eu tinha. Uhum. Chegamos agora na reta final, tem só mais alguns meses pela frente, eu vou me licenciar agora no final de agosto, vou ficar todo o período de campanha fora e vou dar espaço, inclusive, para o meu suplente. O João Cardoso? O doutor João Cardoso vai assumir, né, no dia 1º de setembro. Mas foi um período de experiência muito grande. Eu evolui bastante como pessoa, evolui muito também na questão política. Acho que é um amadurecimento. Você pegar uma foto minha de quando eu assumi, uma foto hoje também, vamos ver cabelos brancos que não tinham, vamos ver rugas que não tinham, porque você acaba se envolvendo demais e eu sou meio que viciado em trabalho. Né? Se isso é uma falha, se isso é um defeito, eu sou um pouco viciado na questão de trabalhar muito. Às vezes ficar até de madrugada respondendo as pessoas na rede social, respondendo telefonema, enfim. É uma dificuldade enquanto pessoa para você administrar tudo isso, mas eu estou muito realizado de finalizar esse mandato. A gente teve uma das maiores produções que já teve na Câmara de Vereadores de matéria foi nossa, mais de 3.000 proposições realizadas nesses quase 4 anos, né? Então eu tenho muito orgulho disso. Né? A gente trouxe muito problema do bairro para dentro da prefeitura, para tentar solução, né? Muita proposição que a gente fez, leis que nós aprovamos, que estão hoje vigindo aqui no município, né? Cobrança, que é uma das formas de trabalho do vereador, enfim. Um trabalho que me dá muito orgulho, chegar no final e dizer, nós fizemos tudo o que era possível, nós não vadiamos nem um minuto, nós nos comprometemos e fizemos o máximo ao longo desse período todo. Pois é. Eu tenho uma especial consideração pelo Lucas, porque quando eu o conheci, foi num jornal semanal aqui da cidade de Lages, ele ingressou como office boy, basicamente. Office boy naquele jornal, né? E aos poucos, dentro do jornal, ele foi conquistando um pequeno espaço, acabou ganhando uma página para fazer uma coluna, cresceu quando entrou no curso de jornalismo e cresceu mais quando terminou o curso de jornalismo, que daí vocês o conheceram já trabalhando em televisão, na TV Araucária, né, na RBS TV e tudo mais. Aí vocês conheceram o Lucas. Então eu acompanhei a progressão na vida desse menino
desde aquele início dos primórdios, então, da comunicação, e a surpresa, então, quando ele chegou no campo político e acabou sendo o vereador mais votado da história aqui do município de Lages, e hoje galgando outros espaços na política. Então, Lucas, toda essa uma abreviatura em função do que você foi, só para a gente poder fazer um parâmetro aí do que é a vida da gente e como ela evolui. Tanto é que a gente também está gravando um pouco das memórias do meu trabalho, eu tenho muito o que contar, né? Um dia desse eu te conto um pouco da minha história também, mas vamos precisar uns 2 dias, né? Brincadeira. Mas, cara, você optou em trocar de partido, né? Nessa janela que se abriu, você trocou para o PSL com uma nova proposta e tudo mais. Você se arrepende dessa troca? Não me arrependo. Quando a gente passou a eleição de 2018, eu percebi que o partido onde eu estava, eu não tinha espaço, né? Não era bem-vindo, tinham divergências, né? Os meus ideais não eram os mesmos que os deles, o partido tinha outros encaminhamentos diferentes dos meus. E aí eu precisei buscar um partido que me desse guarida para o projeto que eu tinha para 2020, que é o projeto de disputar a Prefeitura de Lages. E aí quando você sai para procurar um partido para você se filiar, na verdade eu acabei não saindo, os partidos vieram atrás, né? A gente recebeu mais de 10 propostas para ingressar nos partidos. E aí eu precisei colocar todos eles na mesa e ver a melhor condição que nós tínhamos para conduzir o projeto. Né? Você não pode, primeiro que você não pode ir para um partido que não tenha representação no Congresso, porque aí você não consegue participar de debates, você não tem tempo de televisão e de rádio para você conseguir mostrar as suas propostas. Um segundo ponto que também foi preponderante nessa definição foi um partido que não tivesse ligação com os políticos tradicionais de Lages. Algo que para mim foi assim determinante a minha ida para o PSL. Quando eu me deparei com a proposta do partido, do PSL, foi de que eu teria liberdade de construir um projeto em Lages. Porque tinha um outro partido lá que me convidou, mas o presidente do partido era amigo de alguém que está no poder em Lages. O outro partido, o presidente era amigo de alguém que esteve no poder em Lages. Então, era arriscado eu ir para qualquer outro partido, Paulo, e daqui a pouco vinha uma determinação aí de cima para baixo. Ficar no domínio deles. E eu ficaria no domínio daqueles que sempre mandaram na política em Lages. Sim. Então eu fui para um partido, e não me arrependo disso, que me deu a liberdade de construir um projeto, que eu sei que não vai vir uma decisão de cima para baixo, né? E que não há domínio de qualquer figura tradicional da política de Lages. Entendi. Né? Hoje eu tenho a tranquilidade de estar aqui diante de ti, dos teus telespectadores, e de dizer, eu estou num partido onde eu tenho a liberdade de conduzir o caminho, de dizer para onde nós vamos ou para onde nós não vamos, que era uma angústia minha. Eu não queria ir para um partido que alguém viesse dizer o que nós tínhamos que fazer. Para ver como conduzir cada passo a ser dado, mandado por outro. Então, exatamente. Hoje você toma as suas próprias decisões, claro, em conjunto com os demais colaboradores do grupo. Mas não há, Paulo, o que há em outros partidos, determinação que vem de cima para baixo. Né? Uma pessoa aqui de Lages sai daqui, vai a Florianópolis, acerta com o presidente do partido, e aí quem é do partido está aqui tem que aceitar a decisão que eles tomaram lá. Né? Isso já aconteceu muito. E quando eu troquei de partido, eu não queria correr esse risco, porque eu tinha um projeto, né, continuo tendo, e eu precisava de liberdade e segurança acima de tudo. Então o partido onde eu estou hoje me dá liberdade para definir o caminho e segurança para eu conseguir fazer o que eu quero. Bom, a partir dessa construção então de partido, vários outros colegas também trocaram, seguiram seus caminhos, e vocês criaram uma espécie de grupo, o pessoal brinca muito e criou até a denominação de menudos, né? Vocês são em 5, é você, o Bruno, o Thiago, o Samuel e o Jair Júnior. Né? Hoje esse grupo está ainda coeso, mas parece que o Samuel está fora. Como é que está hoje a composição desse trabalho, desse grupo? Os Menudos, eu sei que foi uma banda que fez muito sucesso. Foi. Né? Você ainda não tinha nascido, eu acho. Não, que era muito querida, é o que o pessoal fala, né? Era muito querida, fez muito sucesso. Eu era garoto quando tinha os Menudos. Então essa analogia não é nem um pouco pejorativa, ela é positiva, né? Sinal de que a gente está fazendo sucesso. Né? O Menudos tocava
tocava a música que o povo gostava. Sim, né? fazia a meninada então. E adorava, nós né? aqui queremos tocar projetos que o povo goste, que o povo aposte, né? Nós temos um grupo que acabou se encaminhando por uma ideia de confrontar o que aí está dentro da política da nossa cidade. O vereador do Democratas, ele acabou no meio do caminho decidindo tomar um outro rumo, e aí tem alguma direção que a gente sabe que é definida lá de cima para baixo, que voltando à tua pergunta anterior, que era um risco que eu não gostaria de ter, que eu não queria ter tomado, ter tido esse risco, e por isso que eu estou onde eu estou, né, para eu ter liberdade, para que não venha alguém e diga, ó, você vai por aqui, você vai por ali. Então ele seguiu o caminho dele, e a gente espera que ele tenha sucesso dentro do caminho que ele tomou, mas nós hoje estamos sim formando um grupo junto com o vereador Jair e o vereador Thiago do Podemos, e aí nós temos no PSL o vereador Bruno, o vereador Ivanildo, o vereador Luiz Marim, né, e outros encaminhamentos que nós estamos fazendo com parlamentares que estão em exercício de mandato e que provavelmente estarão conosco também no projeto de 2020. Eu só quero fazer, antes de nós temos um minutinho ainda, de entender se vocês estão bastante alinhados com a ideia bolsonarista ou não implica esse trabalho de vocês. Porque o PSL nasceu com Bolsonaro. E vocês estão alinhados, então, digamos assim, com a ideia do presidente? Nós estamos alinhados com a coisa certa, né? Eu avalio o mandato do presidente Bolsonaro até aqui. Obviamente que tem coisas que precisam ser corrigidas, todo mundo aponta, mas a gente precisa olhar onde ele começou, como estava o Brasil quando o Bolsonaro entrou no poder, né, entrou na presidência, e o que tem se tentado fazer de mudanças. Eu acredito sim na mudança, acredito ainda que tem muita coisa boa para acontecer no governo do presidente Bolsonaro, da mesma forma que acredito também, apesar de falhas que possam existir e que existem, acredito também no governo estadual do comandante Moisés, né? Então, são dois governos que estão aí nos seus 2 primeiros anos, ainda não completaram os 2 anos, né? Acredito que é muito cedo você dizer ainda se deu certo ou deu errado, mas eu digo com plena certeza, tenho plena certeza de que o presidente Bolsonaro tem a melhor das intenções, tem um desejo de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Algumas dessas mudanças já foram feitas, tem outras que estão a caminho. Agora, também é inegável a oposição que ele enfrenta, que é uma oposição ferrenha, né, daqueles que perderam o poder, parte da mídia também opõe a ele de forma feroz. Então, ele tem tido essas dificuldades, tem seus problemas, tem sua forma de conduzir, mas quem votou nele, quem escolheu ele para ser presidente, escolheu sabendo que o presidente era daquela forma. Então a gente tem que confiar, está todo mundo no mesmo barco. Não tem jeito. Lucas, nós vamos ao intervalinho, tá? Em seguidinho a gente retoma. 2 minutos, nós voltamos com o nosso tema livre. Até já. Contemplar as maravilhas da natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias.
Muito bem, estamos de volta então com o nosso tema livre, né, a segunda parte do programa, esse bate-papo com o vereador Lucas a respeito do futuro político aqui da nossa cidade e algumas questões paralelas que a gente vai abordando. A pergunta que eu queria fazer para você, Janine, eu quero fazer para você nesse segundo bloco, envolve, na verdade, sim, o governador Carlos Moisés. Você já fez um toque um pouquinho antes do intervalo, que você acredita que ainda tenha essa possibilidade de muita coisa a ser apresentada. É verdade que o governo está enfrentando realmente um conflito bastante grande, está aí uma CPI dos respiradores, ele está enfrentando uma prova de fogo, e isso deu, de certa forma, uma nova denotação política no estado de Santa Catarina, né? E com reflexos diretos. Até onde isso tem afetado vocês hoje do PSL aqui no município de Lages? Eu tenho andado nos bairros e isso não nos afeta. Questões partidárias nunca me afetaram, Paulo. Em 2016, quando eu disputei para vereador, eu estava num partido, que era o Progressistas, que era o partido mais investigado na Operação Lava Jato, né? E mesmo assim a gente fez a maior votação da história. Era um partido que estava numa coligação, cujo governador que apoiava a coligação estava sendo investigado no STF por conta de corrupção, Odebrecht, todo mundo sabe. Isso acabou também não afetando nem a minha candidatura e nem o prefeito que foi eleito, que era apoiado por esse governador, né, e que era do mesmo partido dele. Então, em 2018, da mesma forma, eu continuava no partido que tinha maior número de investigados da Operação Lava Jato, né, mas eu segui o meu caminho. Eu nunca me abracei em ninguém, Paulo, para pedir voto, né, eu nunca disse assim, vote em mim porque o fulano está me apoiando. Eu nunca precisei fazer isso. Então, a gente faz o nosso próprio caminho. É que se faz essa ligação de que antes desses secretários de Estado caírem, tipo o Lucas Esmeraldino, também o Douglas Borba, de que eles estavam afinados com vocês e que talvez vocês estivessem junto com eles fazendo todo um trabalho de estruturação do partido aqui no município de Lages. Passou por essas conversas com eles ou não? Não, isso é mentira. Foi criado, né? Que o Douglas tinha vindo em Lages para cooptar vereador, ele nunca veio aqui fazer qualquer trabalho em relação a isso. Né? Duas pessoas que fizeram esse trabalho. Foi o presidente do partido, o Fábio Choquete, que fez esse trabalho, e eu. Né? Foi o Fábio e eu que trabalhamos para estruturar o partido aqui. Então teve essa falácia de que eles tinham vindo aqui. Né? Quem nos ajudou, quem nos abriu as portas e nos deu a condição de conduzir o partido aqui foi o presidente estadual do PSL, Fábio Choquete, com o aval do governador. Os secretários que estiveram aqui, e aí foi o Douglas e o Zeferino, quando estiveram aqui, que foram 2 vezes... Fevereiro, a última vez? 2 vezes. Foi por conta da questão do hospital. Foi. Né? Porque eu fui lá diversas vezes e continuo indo, batendo na porta do governo do estado para cobrar as ações referentes à abertura da ala do Hospital Teresa Ramos. E todas as vezes que eles vieram aqui foi para tratar disso. Quando vem o deputado Fábio, que vai vir em breve novamente, aí sim é para tratar das questões partidárias. Pois é, e a questão do hospital, eu como jornalista tenho batido muito, porque a gente não consegue entender tanta assim, falta de informações. Você tem sido praticamente o único meio. Talvez agora com o Fábio Lage ele está um pouco mais aberto, mas antes você batia na porta do hospital, era a mesma coisa que o diretor estar internado no UTI, não podia chegar. Né? Então agora as coisas estão começando a clarear um pouquinho mais. Mas a expectativa, e nós queríamos muito como profissionais e como cidadãos de Lages, de que houvesse uma antecipação na abertura dessas UTIs. Tanto com a preocupação futura de que os problemas do coronavírus pudessem aumentar na cidade de Lages, como agora estão ocorrendo. Há uma preocupação muito grande nisso tudo. E não avançou ainda essa abertura desta ala, Lucas, ou tem alguma novidade? Avançou sim, né, Paulo? Primeiro a gente precisa fazer um retrospecto da obra. São 8 anos de uma ala... Não, avançou no sentido de que vão bater o martelo para amanhã. Ainda não. Nós precisamos fazer o retrospecto da obra de que são 8 anos que não foi entregue. Prometeram em 2017, não entregaram. Prometeram em 2018, não entregaram. Em 2019, quando assumiu o novo governo, foi iniciada a auditoria. A auditoria ficou pronta no mês passado. Tá? E em breve ela tornará-se pública para que as pessoas saibam qual foi o resultado da auditoria realizada na obra do Teresa Ramos. Né? Mas isso aí, o pessoal que está querendo saber, eles vão ter, no momento certo, o resultado da auditoria. No ano passado foi organizado a casa, na questão da obra,
Finalizou-se a auditoria em fevereiro, o governador esteve aqui dizendo que vai 14 de abrir agosto. 14 de agosto. E eles passaram a trabalhar com um plano para abrir em 14 de agosto. E aí vem a pandemia. Com a pandemia, buscou-se uma forma de antecipar a abertura do Hospital Teresa Ramos. Agora, não tem como colocar uma estrutura daquele tamanho para funcionar do dia para a noite. Foi concluído, hoje, sexta-feira, né, nós estamos gravando aqui dia 10, hoje, sexta-feira, está chegando a listagem dos aprovados no processo seletivo. O seletivo foi feito na Secretaria de Estado da Saúde. Então, a partir da semana que vem, mais de 100 profissionais passam a ser convocados para assumir, para começar os treinamentos. Essa é uma novidade. Né? Hoje também estão chegando os monitores que foram adquiridos pelo governo, que são os monitores que vão estar nas unidades de UTI, que formam ali o conjunto com os respiradores. Né? Uhum. Também estão chegando as centrais de monitoramento, que são 3 centrais de monitoramento, porque são praticamente 30 leitos de UTI, é uma central para cada 10 leitos, também estão chegando hoje, finalizando a instalação do oxigênio, que também era um problema, que tinham projetado o oxigênio para um local onde não cabia o caminhão para fazer o abastecimento do oxigênio. Então, nesse ano, identificando isso, tiveram que alterar o projeto e fazer por outro lado, para que o caminhão pudesse... Né, falta de planejamento. Né, pessoas que não entendiam da questão de obra hospitalar e que projetaram e o caminhão não ia conseguir entrar para abastecer o oxigênio. Isso é uma novidade. E isso foi alterado, já está pronto, essa alteração já foi feita. Então, estivemos essa semana conversando com os diretores do hospital, gerentes, outros vereadores nos acompanharam, e a gente está muito otimista de que em breve a gente tenha aquela estrutura funcionando. Tem andado, que a gente não vê a coisa acontecendo assim do lado de fora, mas internamente eu tenho visualizado os esforços para que aquela estrutura seja colocada em funcionamento de uma vez por todas e atenda a nossa comunidade, especialmente num momento desse, que é um momento de pandemia. Então quer dizer que isso antes do dia 14 de agosto esteja funcionando? Há uma possibilidade. A data limite é 14 de agosto. A data limite é 14 de agosto, mas a gente está naquela pressa, naquela agonia, talvez até o final do mês tenhamos alguma possibilidade então dessa antecipação. Então são coisas assim. Lucas, nós temos 2 minutos, eu sei que mais para o teu lado a questão política, agora nós temos em Lages, por alto hoje, cerca de 7, 8 pré-candidatos a vereadores. Obviamente, aliás, a prefeito, obviamente eles não vão seguir essa linha, porque é impossível você ter 8 candidatos, não é impossível, mas acho muito difícil. Diante desta numerologia, desse número crescente de pré-candidatos, como é que você avalia o final dessa história? Você mesmo talvez não tenha nem a certeza ainda se vai ser candidato ou não, ou pode ser vice, ou compor alguma coisa, porque tudo em prol de um projeto. É mais ou menos essa a ideia de vocês? A ideia é construir um projeto que seja bom para Lages, né? Eu sou nascido e criado em Lages, Paulo, e eu jamais brincaria com o futuro da minha cidade. Né? Jamais brincaria com o futuro das pessoas que moram em Lages. Nós temos que olhar para o futuro e não brincar com ele. Uhum. Então, qualquer movimentação que nós venhamos a fazer mais adiante, pensando em Lages, pensando no futuro de Lages. Neste momento, eu estou aqui, sim, na condição de pré-candidato a prefeito. Nós temos um projeto, nós temos uma ideia e nós pretendemos defender esse projeto, defender essa ideia no processo eleitoral deste ano. E os cuidados finais com essa pandemia cada vez mais crescente, vocês estão se resguardando ao máximo? E como se fazer uma campanha diante de todo esse problema? Hoje tem que utilizar o meio digital, né, Paulo? Fazer reunião de forma remota, conversar com as pessoas via rede social, é o que nós tentamos fazer. E quando a gente é chamado para fazer uma visita, a gente vai lá com todos os cuidados necessários, de máscara, sem fazer aglomerações. A gente tem feito o nosso trabalho. Motivando também, temos feito de forma individual a motivação e o treinamento dos nossos candidatos a vereador e vereadora, né? Então a gente está também focado nisso. Nós temos um bom time, temos uma boa equipe de pessoas que vão buscar uma vaga no parlamento. Então eu estou bem otimista de que nós vamos conseguir, nesse processo eleitoral, apresentar um projeto viável para a nossa cidade, discutindo a cidade a fundo mesmo, sem mentir para a população, criar falsas esperanças, mas acima de tudo, trabalhando com a verdade, com transparência e sendo muito responsável em relação ao futuro da nossa cidade.
Tá bom, meu amigo. Eu desejo a você, então, sucesso nos teus projetos, né? E que as coisas, então, ocorram de forma natural. Agradeço a tua participação mais uma vez no nosso programa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Céu. Obrigado, pessoal que está acompanhando a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá bem, um grande abraço. Assim a gente encerra, então, mais um Tema Livre. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. E o Céu também, né, nos bastidores, nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima semana. Mora 8 pessoas, a gente não tem cama, a gente vende água, compra 12 fardos de água, a gente vende no farol. Qual é a sua maior preocupação agora? A minha preocupação, eu falo para os meus filhos direto, é a fome. Porque assim, eu prefiro alimentar eles do que eu. Doe agora e faça a diferença. Se tiver condições de ajudar, que ajude. Quando a LBV chamar, diga sim.